Boa noite, professores. Me chamo Helenice de Oliveira Cerqueira, do turno noturno do 8º semestre. E vou falar um pouco do meu portfólio, Práticas Contábeis Aplicada 2. Que é o lucro presumido, lucro arbitrado, lucro real, lucro simples nacional. Vou falar um pouquinho aqui do lucro presumido. O lucro presumido é um regime tributário em que a empresa faz a apuração simplificada do imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. A Receita Federal presume que uma determinada porcentagem do faturamento é o lucro. Quer dizer, para a Receita Federal, uma porcentagemzinha do faturamento de uma empresa é o lucro, ele acredita que é o lucro. São autorizadas a optar pelo lucro presumido apenas as empresas que possuem um lucro anual de 78 milhões. As principais atividades que elas se enquadram são transporte de cargas, serviços hospitalares, comércio de mercadoria ou produto, transportadora, atividade rural, profissionais liberais, advogados, dentistas, médicos, administradores, contadores, engenheiro, construtores, construção civil. Aqui eu vou falar um pouco da alíquota da presunção. O lucro presumido é baseado na aplicação de uma alíquota sobre o faturamento bruto para que seja feita uma presunção do lucro do período. Aí tem uma pequenazinha, uns exemplos aqui que eu peguei nas minhas pesquisas, na base de cálculo para o IRPJ. 1,6% é revenda de combustível, 8,8% que é a regra geral, 16,0% serviço de transporte que não seja de carga, 32,0% prestação de serviço em geral, intermediação de negócio e administração, locação ou concessão de bens móveis, imóveis ou direito. Uma presunção na base de cálculo do CSLL, que é 12,%, que é a regra geral, toda empresa que não está na alíquota de 32%. 32% é prestação de serviço em geral. As regras especiais para a presunção do lucro afeta a apuração do IRPJ e da CSLL. Porém, as empresas optantes pelo lucro presumido devem também recolher outros tributos de acordo com as suas próprias normas, que são PIS, COFINS, ICMS, ICMS e ISS. É um cálculo do lucro presumido, um cálculozinho básico. Para fazer o cálculo do lucro presumido é necessário conhecer o faturamento no período da apuração, identificar qual a margem de lucro presumido, calcular o tributo que deve ser de acordo com a alíquota que é prevista pela legislação. E uns exemplos. Prestadora de serviço que está no lucro presumido, suponhando que seu faturamento no período foi no valor de 500 mil. Presunção do lucro. Faturou 500, aí vezes 32%, aí deu 160 mil. Assim, calculamos o IRPJ conforme a legislação que prevê as líquidas de 15%, o lucro presumido até 20 mil por mês e 25% para o lucro superior, segundo a Lei 9.249 de 1995, do artigo 3. Aí vem 20 vezes o 15, que é a líquida, dá 3 mil. 140 vezes 25, que também é a líquida, dá 35 mil. Na soma, dá totalizando o RPJ, 38 mil. E aí agora eu vou falar um pouquinho do lucro arbitrado. De acordo com a Receita Federal, as empresas jurídicas no país estão sujeitas a 3 formas de apuração do lucro, que são o lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado, para poder determinar as situações de enquadramento, entendeu? As empresas elas estão sujeitas a esses 3 tributos. Porém, cada vai ter que determinar, a legislação vai ter que determinar qual vai ser a situação de cada um, do enquadramento de cada um. O arbitrado pode ocorrer pelo fisco,
quando a empresa deixa de cumprir com as formalidades fiscais ou contábil, ou pelo contribuinte, por conta própria, para cumprir com as suas obrigações tributárias, desde que sua receita bruta seja conhecida. No segundo caso, é preciso que ele pague a primeira cota, ou a cota única, do imposto apurado no trimestre ou ano calendário em que ocorreu a situação que autorizou o lucro arbitrado. Existem várias leis que permitem as situações do lucro arbitrado seja utilizado. De acordo com as leis são: na inadimplência de imposto sobre o lucro real, a empresa estiver com falha na exigência da legislação, com os documentos fiscais e contábeis. Se a documentação apresentada tiver erros ou fraudes, impossibilitando entender os dados da movimentação financeira ser apurada ou lucro real, o contribuinte que é do lucro real optar pelo presumido sem que haja justificativa para isso. Uma empresa brasileira não informar sua receita corrente da atividade no exterior. Cada atividade econômica possui um percentual sobre a receita bruta. Não havendo essa informação, será que a legislação determinar. Adicional de imposto de renda 10% sobre o lucro que exerce um determinado valor a cada trimestre. Contribuição social, o lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP. Agora um pouquinho do lucro real. A opção pelo lucro real é adotada quando o lucro efetivo é inferior a 32% do faturamento no período da apuração. As alíquotas para cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica, são de 15% para lucro de até 20 milhões mensais e 25% para o lucro superior e 20 mensais. Essa é a regra geral para apuração do imposto de renda IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido para a pessoa jurídica. Ele é geral, mas é complexo. Neste imposto de renda é determinado a partir do lucro contábil, apurado pela pessoa jurídica, acrescido de ajuste positivo e negativo, requerido pela legislação fiscal. Um exemplo do lucro, prejuízo contábil. Aí mais ajustes fiscais positivos são adições, menos ajustes fiscais negativos são as exclusões, e igual ao lucro real, o prejuízo fiscal do período. Em se tratando de lucro real, poderá haver prejuízos fiscais. Aí não vai ter que pagar imposto de renda. Para uma empresa que opera com prejuízo ou com margem mínima de lucro, optar por esse regime é favorável. Só que se fosse incluído também a contribuição social sobre o lucro e o PIS e o COFINS, porque o regime afeta estes tributos também. Só pode se enquadrar algumas empresas específicas pela legislação, independentemente da receita bruta. Empresa de mercado financeiro, como bancos, instituições financeiras, cooperativa de crédito, empresa de seguro privado, entidade de previdência aberta e sociedade de crédito imobiliário. Empresas que têm benefícios fiscais em relação à redução e isenção de impostos. Qualquer empresa que receita bruta acima de 78 milhões deve obrigatoriamente adotar o lucro real como regime de tributação. Quem opta por esse regime obtém vantagens, compensação de prejuízos fiscais, possibilidade de aproveitar os créditos do PIS e COFINS, opção de opinar os lucros em diferentes períodos fiscais, tanto trimestrais como anuais. Para que essas vantagens sejam adquiridas, é preciso que o empresário tenha controle de suas finanças e assim apurar os seus lucros líquidos e só pagar o necessário. Isso quer dizer o quê? Que para que o fisco dê umas vantagenzinhas a certas empresas, é preciso que essas empresas sejam corretas. O certo é isso. E que elas venham apurar os seus lucros, venham também ter controle das suas finanças direitinho, pagar os seus impostos certo, e aí não vai ter que pagar coisas desnecessárias. O Simples Nacional. Parece simples. O cálculo do Simples Nacional é dividir o lucro pela receita total e multiplicar por 100,
Bom, uma empresa que faturou 20 mil em um mês e teve custo de 13 mil no mês período. Um exemplo, receita total de 20, custo de 13, lucro de 20 menos 13, ficou com 7. Margem de lucro, 7, dividido por 20, dá 0,35 vezes 100, dá 35%. Essa empresa teve lucro 35%. Esse é o que vai ser informado ao investidor ou ao banco quando for apresentar sua lucratividade ou quando questionado. Em real, fica duvidoso, mas na porcentagem obterá maior credibilidade. Isso quer dizer que o empresário ele pode dizer que ele ganhou 7 mil ou até botar os outros. Mas só que se ele colocar a porcentagem que ele teve, isso fica mais confiável. Ele é um empresário que fala a verdade, que não tem dúvida. Então a empresa dele até vai ter credibilidade. E o fisco também vai acreditar nele. Mas se ele mentir, ele vai ser punido. O Simples Nacional é um regime diferenciado e favorecido, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. Ao acesso a crédito do mercado, inclusive quanto à preferência na aquisição de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, ao associativo e as regras de inclusão, a adesão do Simples Nacional traz vantagens para todos eles. É um regime unificado de arrecadação, cobrança e finalização de tributo para microempresas e empresas de pequeno porte. A alíquota do Simples Nacional varia de acordo com a atividade da empresa e o seu faturamento. Aqui está um pequeno exemplo, a receita bruta, entendeu? De 180, a alíquota de 4%, o valor de desconto não tem. E de 180 a 181 a 360 é 7,3% e o desconto vai ser de 5.940. De 360,01 a 720, 9,5%, o desconto será de 13.860. De 720,01 a 100,800, 10,7%, aí o desconto será de 22.500. De 1.801 a 3.601, 14,3%, e o desconto será de 87.300. De 3.600 a 4.800, dá 19%, e o desconto será de 378. Esta é uma das empresas que optam o Simples Nacional. Vantagens do Simples Nacional. São 8 tributos e o empreendedor só pagará em um único documento com tanta diferença, com a data diferença de vencimento. Desvantagem. Apesar das facilidades, tem também as desvantagens, que é uma empresa que tenha tido prejuízo pagará a mesma quantidade de imposto, porque a alíquota é calculada no faturamento e não no lucro. Isso quer dizer que ela tem as vantagens, né? O Simples Nacional dá as vantagens, que são outros, o empreendedor só pagará em única cota, né? Em único documento, tudo. Vai juntar tudo e vai pagar tudo. Mas tem a desvantagem, porque se ele não tiver lucro e ele tiver prejuízo, ele vai pagar os impostos. A alíquota é calculada no faturamento do lucro. E aí não tem importância, ele vai ter que pagar mesmo. Bom, a minha conclusão é, porque na realidade, pagar imposto é uma estratégia do governo para controlar os lucros líquidos das empresas e, consequentemente, evitar fraude. Para cada atividade de uma empresa, existe uma alíquota e uma forma de imposto. A quem quiser abrir uma empresa tem que saber qual vai ser a sua atividade e as leis que regem para poder atuar e cumprir com os seus compromissos com o fisco. Muito obrigada.